Dando início a uma rápida apresentação da Fácil LGPD pela tela de login. A tela de login que tem duas características muito importantes. A primeira é de ser white label, ou seja, eu posso transformar esta tela padrão na tela do meu cliente, ou tela da empresa que eu estou adequando. A segunda característica importante é a possibilidade de convidar pessoas para acessarem a plataforma. E essas pessoas são justamente as pessoas da empresa. Diretores, pessoas importantes que precisam estar engajadas para o projeto fluir. Por isso, dá a possibilidade de convidado na empresa. Já profissionais são pessoas que trabalham com a mão na massa, diretamente no projeto, que vão acessar a plataforma para a construção do mesmo. Uma vez acessada, vocês vão se deparar com esta tela, a tela do painel de controle e uma visão geral dos módulos que existem na plataforma. A Fácil tem 13 módulos distribuídos em 3 grandes grupos: Grupo Início, Grupo Construir e Atualizar e Grupo Monitorar. Grupos que revelam o passo a passo, o caminho de um projeto de adequação. Ou seja, no Grupo Início, o primeiro passo é cadastrar um novo projeto. Cadastrando um novo projeto, informo tudo o que precisa ser informado. Uma vez cadastrado, eles aparecerão todos na tela do painel do controle. Projeto cadastrado, clico em acessar e aqui nessa tela você vai perceber que existem 3 projetos fictícios. Projeto da empresa 1, empresa 2 e empresa 3, cada uma customizada com cores diferentes que vão impactar justamente lá na tela de login, nas alterações visuais da tela de login. Vamos visualizar a empresa 3. Segundo módulo, grupo Início, é o cadastro gerais. Os cadastros gerais estão divididos em 2 grandes grupos: exclusivos e itens personalizáveis. Itens exclusivos eu vou precisar preencher do zero na minha empresa porque não existe nada pré-cadastrado. Então eu tenho que registrar quais são os setores, cadastrando um a um ou cadastrando em lotes, subindo uma planilha do Excel aqui no botãozinho verde. Para todos os itens, setores, funções ou cargos, as próprias pessoas da empresa. Aqui é importante um pouquinho mais de cuidado porque ao se cadastrar uma pessoa, vou colocar aqui José da Silva, por exemplo, digito o e-mail js@facillgpd.com.br. Eu já devo informar o setor, a função desta pessoa, gerente. Aqui a possibilidade de segmentar por organização. Às vezes uma empresa, uma organização, ela tem diversos escritórios descentralizados com o mesmo CNPJ. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, escritório do Rio de Janeiro, escritório de São Paulo, situação atual ativo e salvo. Então cadastrei o José como uma pessoa. O José foi desligado, eu vou clicar aqui em desligar, informar especificamente a data do desligamento que vai impactar em alguns módulos que estão cadastrados do José. Por exemplo, o mapeamento dos dados. Se o José for dono de um processo, ao desligá-lo, eu indico uma pessoa que irá substituí-lo. Voltando para os cadastros de itens exclusivos, agentes de tratamento. Cadastrarei aqui todas as empresas fornecedoras com as quais a empresa 3, neste caso, tem relacionamento, enquanto compartilhamento, transferência de dados pessoais. Ao cadastrar um agente de tratamento, já indico a posição dele, vou dar o nome dessa empresa, por exemplo, Fácil LGPD, CNPJ, fictício, responsável José Ruiter, e-mail e um telefone. Cadastrei a empresa, percebam que existe aqui o nível de conformidade, 0%. À medida que eu envie um questionário, um diagnóstico de due diligence para Fácil LGPD, aqui automaticamente será informado. Titular de dados é importante caso você for DPO, porque este módulo está diretamente linkado com o módulo gestão de requisições. Vejam item gestão de requisições. Profissionais no projeto são pessoas que eu vou convidar para fazer parte como profissionais desse projeto 3 especificamente. Eu convidarei um profissional que acessará o e-mail e fará a customização, próprio login de acesso dele nesse projeto. Itens personalizáveis são itens que a plataforma já traz uma série de pré-cadastros e você vai perceber que facilita bastante. Um item que eu gosto muito de passar é a gestão de risco. Dentro da gestão de risco, temos 5 subitens que impactam diretamente na gestão, na análise de risco. Todas as vulnerabilidades pré-cadastradas já indicam a descrição, quais são as ameaças que nascem em razão desta vulnerabilidade e quais as condutas que eu devo realizar se existir aquela vulnerabilidade. Essas informações elas já vão estar mastigadinhas para você dentro do módulo gestão de risco
quando for fazer análise de risco, a plataforma já indica uma série de respostas para você que vai ajudar bastante no processo de análise. Terceiro módulo do grupo início, gestão de projeto. Gestão de projeto trouxemos para dentro da plataforma justamente para que o consultor, o profissional, tenha dentro do próprio projeto da empresa 3 um passo a passo e um controle do que já foi feito. Gestão de projeto eu posso visualizar em dois gráficos, gráfico geral e gráfico de andamento por fase. E o projeto ativo é você que vai importar. É você que vai trazer o teu próprio projeto. Existe a possibilidade também de você adquirir a metodologia LGPD enxuta, indicando as tarefas que devem ser realizadas em cada uma das 3 fases dessa metodologia que nós criamos. Além das tarefas, a descrição de cada uma delas. Isso ajuda bastante a orientação, principalmente de consultores que estão começando agora em projeto de adequação, mas também serve como um norte, um apoio para quem já tem maturidade, para quem já conhece, já tem a sua própria metodologia. Bom, dito isso, vocês podem criar sempre tarefas, criar um novo projeto, podem importar tarefas, mas o que é importante? Importante mesmo é fazer a gestão do projeto. Nesse caso, você vai usar o botão editar. Você vai ver que existe aqui o campo para alteração do nome da tarefa, o status entre andamento, programada, concluído ou atrasado, a possibilidade de indicar data de início e data de fim, nível de relevância desse processo, a fase que ele se encontra, a descrição, detalhes de como foi realizado e aqui embaixo uma parte bem interessante, a delegação de responsabilidade pela realização da tarefa. O próprio profissional, o próprio consultor responsável, um profissional no projeto ou uma pessoa na empresa. Se eu escolho uma pessoa na empresa, vai aparecer para mim ali a pessoa que eu já cadastrei, no caso aqui o José da Silva. Quando eu clico em salvar, o José recebeu um e-mail, ele clica no link e ele vai ter acesso tanto ao visual em gráficos, a tarefa que ele é responsável. José completou a tarefa, ele pode clicar aqui em evidências e juntar a evidência que ele queira para demonstrar a realização dessa tarefa. Sempre vai mostrar aqui do ladinho o número indicando quantas evidências tem em cada tarefa. Então é um módulo bem importante tanto para a organização interna quanto a demonstração para o contratante em que pé está o projeto, fase a fase, para fazer alinhamento inclusive em finais de fase desse projeto. Finalizo aqui o terceiro dos 13 módulos do grupo início e na sequência mostraremos o construir e atualizar. Segundo grupo de módulos, construir e atualizar, começando diagnósticos gerais. Nesse módulo de diagnósticos gerais, o profissional em proteção de dados vai conseguir medir ali qual que é o nível de maturidade tanto da própria empresa, a empresa que ele está adequando, quanto empresas com as quais a empresa que ele está adequando tem relacionamento. E eu divido isso entre diagnósticos internos, ou seja, quero diagnosticar minha própria empresa em temas específicos, ou diagnósticos externos, due diligence, que eu encaminho para fornecedores. No exemplo em tela, nós temos 2 diagnósticos prontos e enviados. Um diagnóstico interno, geral LGPD, para que o José da Silva, que é do RH, faça a resposta desse questionário. Nesse caso está em 75,64% aderente à LGPD. Esse questionário interno está vinculado ao plano de ação integral. Das respostas não ou parcialmente, criou-se a necessidade de ações. Essas ações são nada mais nada menos do que a implementação de controles. Todas as ações indicadas no plano de ação vão aparecer nos entregáveis e relatórios plano de ação integral. Todas as ações que estão aqui foram respondidas como não ou parcialmente pelo José e eu preciso atualizá-las à medida que os controles sejam efetivamente implementados. Nesse caso aqui, o controle número 21, quando eu clico em atualizar, a plataforma me transporta para dentro da questão específica, do diagnóstico específico, para que eu anexe a evidência da implementação do controle, eu marque como concluído, salve esse diagnóstico e ao voltar no plano de ação eu vou perceber que já aumentou aqui o nível do avanço das ações dentro desse plano. Mas também temos diagnósticos externos, due diligence. Nesse caso foi enviado para a FASO LGPD no dia 6 e eu estou esperando a resposta da FASO. Uma vez respondido, vai aparecer aqui para mim também o nível de conformidade. Diagnósticos gerais é isso. Possibilidade de diagnosticar interno ou externamente a empresa que eu estou adequando, tendo uma vinculação ou não a um plano de ação para poder fazer a gestão de tudo isso e ter a LGPD ou o tema que eu queira realmente estar aderente muito mais fácil visualmente e também tecnicamente para ser implementado. Próximo módulo, gestão de treinamento. Na gestão de treinamento vocês vão ver que existem 4 botõezinhos, 2 que já estão ativos e 2 que estão em breve. Sugiro que antes de se cadastrar um evento, nós cadastremos uma avaliação, uma prova, né? Então vou
colocar aqui nova prova e vou adicionar as perguntas. Nesse caso, vou colocar apenas uma pergunta que ela é verdadeira ou falsa a resposta. No caso aqui, verdadeiro e salvo. Tá? Criei uma nova questão, aí sim eu vou criar um evento. Esse evento ele é criado em 4 etapas. Eu dou um nome do evento, uma palestra, por exemplo, workshop, LGPD no RH, atribuo a data de início e fim, um canal de transmissão, podendo ser presencial, online ao vivo ou online gravado. Se for online gravado, eu consigo indicar a data dessa gravação para que vincule ao certificado. Isso é para hipóteses de deixar um treinamento aberto durante 6, 7 meses, os treinamentos de onboarding, por exemplo, eu consigo sempre estar com o certificado fazendo jus à data que a pessoa realmente assistiu ao treinamento gravado. Adiciono aqui os links do YouTube, da minha plataforma preferida de vídeos, carga horária, facilitador, a comunicação que irá para as pessoas convidadas, eu posso personalizar aqui também. Na etapa 2, aí sim eu convido tanto pessoas da empresa quanto agentes de tratamento ou ainda uma pessoa externa que não esteja cadastrado na plataforma. Pessoas da empresa, quais existem? Apenas o José, quero adicionar o José. Agentes de tratamento, quero convidar quais? A Fácil LGPD. As duas empresas, ou seja, as duas pessoas, ou jurídica ou física, estão nesse treinamento. Vou para a etapa 3. Quer que tenha avaliação? Quero. Qual? A nova prova que eu cadastrei previamente e programo o envio manualmente ou automaticamente. Da mesma forma, o certificado. Quem assina? Qual que é o cargo de quem assina? Mando manualmente ou automaticamente? Posso, inclusive, alterar a imagem, o fundo do meu certificado para ficar mais aderente à identidade visual da empresa que eu estou adequando e clico em salvar. Uma vez salvo, vocês vão ver esta lista na página principal. E eu vou clicar aqui em gerenciar participantes. Clicando em gerenciar participantes, eu vou ter uma visão geral aqui do nível de quem está participando, quantos participantes, quem tirou menos que 7, quem tirou entre 7 e 8, entre 8 e 10. E também uma visão mais específica para saber quem que está participando, qual é a nota, se recebeu ou não certificado, tá? Então é a rastreabilidade de quem treinou, quando treinou, que nota tirou e se recebeu ou não certificado, uma forma bem fácil de fazer essa gestão. Isso é a gestão de treinamento da Fácil LGPD. Módulo de mapeamento de dados, foi aqui que tudo começou. Lá em 2021 e 2022, nós precisávamos muito ter uma forma de fazer o mapeamento de um jeito automatizado, de um jeito organizado. Todo aquele Excel que trabalhávamos foi transportado para dentro desse módulo e a partir do seu preenchimento gera-se o registro de operações de uma forma automatizada. Para começar a se mapear um dado aqui na plataforma, você precisa escolher entre duas formas. Você mesmo conduz o processo, o questionário, as entrevistas de mapeamento, ou você envia um questionário para que o responsável, o dono do processo, responda e você revise. Essas duas formas é possível e você consegue fazer qualquer uma delas clicando aqui em gerar QMA. Ao clicar em gerar QMA, que é questionário de mapeamento de atividade, você precisa atribuir um nome para o processo, para a atividade, informar um setor específico e quem conduzirá esse preenchimento. É aqui que a gente fala que pode ser você mesmo ou a própria pessoa da empresa. Então, vou voltar aqui e mostrar que já temos geradas duas atividades. Uma delas que indicamos a pessoa da empresa, nosso José da Silva, para responder, e outra indicamos a própria consultoria para realizar, para conduzir esse mapeamento. No caso do José da Silva, já enviamos para ele no botãozinho verde. O José da Silva conseguiu, no ambiente dele, visualizar um questionário para ser respondido, já respondeu, e aí retornou para nós aqui, enquanto consultor, respondido. Já no questionário, para a própria consultoria conduzir, o que precisamos fazer é clicar em iniciar. Clicando em iniciar, a plataforma apresenta a tela contendo as etapas do processo do mapeamento, que aqui na Fácil LGPD são 4 etapas para se responder cada um dos questionários. A primeira etapa, informações iniciais sobre a atividade. Segunda etapa, mergulhamos no ciclo de vida dos dados, indicando o perfil do titular, os dados que estão sendo tratados, a hipótese, a finalidade, as legislações, os tipos de tratamento, enfim, uma série de perguntas que vão falar sobre o ciclo de vida. Etapa 3, sobre o compartilhamento e transferência, tanto internamente do setor quanto com outros setores, outras empresas do grupo econômico, outras empresas no Brasil, organizações e transferência internacional. Já a etapa 4 vai falar sobre medidas, controles organizacionais que já existam efetivamente naquele processo, tanto técnicos quanto organizacionais. Ainda, o 4.3 traz para que o consultor informe se os princípios da LGPD estão aderentes a esse processo. E na última aba, que não é uma etapa, é a forma como eu, consultor, tenho de conversar com a pessoa na empresa que está preenchendo o questionário,
Então a pessoa manda aqui a dúvida, eu vou visualizar neste campo e aqui eu vou registrar a resposta. Detalhe importante do mapeamento é que em cada etapa existem duas caixas, caixas de ponto de atenção e caixas de registro de vulnerabilidade. Ponto de atenção eu registro o que é importante dentro daquele processo, mas que não seja necessariamente uma vulnerabilidade. Então eu registraria aqui cada um dos pontos de atenção que eu visualizei. Já nos registros de vulnerabilidades, aí sim eu vou detectar vulnerabilidades, não conformidades que existam efetivamente no processo de análise, de resposta desse mapeamento, para que seja incorporado ao plano de ação, mas agora no momento 2. Como eu falei inicialmente, o plano de ação ele está distribuído em 3 momentos. Momento 1, diagnóstico. Momento 2, mapeamento dos dados. E momento 3, análises de risco. Ao preencher a vulnerabilidade ou as vulnerabilidades, podem ser inúmeras, eu vou estar completando o plano de ação. Uma vez respondida todas as questões que aqui se apresentam, dentro do entregáveis e relatórios, nós já teremos no item registro de operações o documento pronto para ser extraído. Esse é o processo de mapeamento da FASO, de uma forma muito rapidamente falada. Espero que faça sentido para vocês. Módulo gestão de risco. Antes de falar especificamente do módulo gestão de risco, eu quero informar a todos que hoje, dia 7 de maio de 2025, nós estamos passando por uma grande atualização do módulo gestão de risco que vai transformar radicalmente o que vocês vão ver aqui. Lembrando, a gestão de risco se inicia lá no mapeamento. Eu mapeei todo o processo, finalizei o processo de mapeamento, esta atividade finalizada já constará para nós aqui analisarmos dentro do gestão de risco, para o recrutamento e seleção, nesse exemplo, e o que eu preciso fazer é enviar esta análise para que alguém faça. Esse alguém vai ser o próprio consultor. Uma vez enviado, clico em iniciar. A análise é feita em 12 etapas. O primeiro ponto de atenção é a observação das informações preliminares. Então, o que existe lá no processo que foi mapeado? Recrutamento e seleção, é do setor de RH, quantidade de dados, se tem dados sensíveis ou não, indicando o ativo que está em risco na atividade, indicando as vulnerabilidades. E quando eu falei lá no começo, quando eu seleciono uma vulnerabilidade, antivírus falho, ela já traz para mim as ameaças que nascem em razão de termos antivírus falho. Probabilidade de acontecer uma dessas ameaças, qual é? Qual que é o impacto caso aconteça? Aí nós teremos aqui no 8 o grau de risco médio dentro da matriz 5x5. Impacto para os titulares, qual é? Impacto para os negócios da empresa. Então nós continuamos. No item 9, decisão sobre o risco. Grau de risco médio, qual é a decisão? Entre aceitar, transferir, mitigar, evitar ou outra decisão. Se eu escolher por mitigar, a plataforma indica para mim aqui no item 10 quais são as condutas que devem ser implementadas. Item 11, se houve parte interessada consultada. Se sim, indica aqui o nome da pessoa, a função, qual empresa, o que ela falou de relevante sobre essa consulta que foi destinada a ela. E no item 12, incluir essa análise no RPD ou não. E finalizo a revisão aqui. Uma vez finalizada a revisão, vocês vão ver status finalizado. E dentro do entregáveis e relatórios, o RPD também já disponível por atividade ou todas as atividades consolidadas num único documento. Primeiro item do grupo monitorar é o gestão de documentos. Gestão de documentos que, assim como a gestão de risco, também está passando por uma atualização. O que é importante hoje informarmos? Então, agentes de tratamento, eu posso enviar um documento para um agente específico, um NDA, um aditivo contratual, eu consigo anexar esse documento aqui, enviar por e-mail para essa pessoa e consigo saber efetivamente se a pessoa recebeu ou não. A mesma coisa para as pessoas da empresa. Novo documento, qual é o nome da pessoa, para quem que eu vou mandar, eu indico aqui qual é o documento que eu queira mandar, envio e vou ter esse recebido desta ou destas pessoas da empresa e eu consigo fazer o controle de quem recebeu o que e se assinou ou não assinou. Essa atualização que a gente está construindo é justamente para colocar um assinador dentro desse documento e uma comprovação, uma evidência desse recebimento. Gestão de incidentes nos permite, dentro de 4 etapas, preenchermos o formulário de comunicação de incidentes, permite que a gente consiga fazer as comunicações tanto com os titulares, com agentes de tratamento e também para outros. O que está sendo implementado é a comunicação com a NPD diretamente por aqui, sem a necessidade de entrar no site da NPD e fazer a comunicação por lá. Vai ser feita por aqui também. E por fim, registro das lições aprendidas. Sempre um processo de incidente gera lição aprendida e ela é registrada aqui por ata, registrando quem participou também das lições aprendidas.
Gestão de Cookie Banners. O gestor de Cookie Banner da Fácil é um módulo independente. É possível contratar esse módulo separadamente da plataforma. Você vai fazer essa implementação de uma forma muito simples. Primeiro, clica em criar novo banner, indica a URL www.facillgpd.com.br, por exemplo, clico em salvar, vai aparecer aqui para vocês não implementado, e o que eu preciso fazer efetivamente é clicar em código de plugin, copia e envia para a pessoa, para o responsável do site, para que ele implemente esse plugin no site. Uma vez implementado, vocês vão ter esta visualização que eu já vou mostrar aqui. Uma vez implementado, o plugin ele vai aparecer exatamente como está aqui no site da Fácil LGPD. Um banner que é possível customizar 100%, desde as cores, o formato, o posicionamento dele na tela e principalmente dos opt-ins e opt-outs, né, que eu já deixei salvo o estatístico, obrigatório ele tem por padrão, mas os outros eu posso ou não ligar. Uma vez decidido que eu permito a coleta, eu consigo ver aqui inclusive os detalhes de quem está coletando, a plataforma salva essas preferências que estão sendo registradas para fins de auditoria posterior. E aí, plugin implementado, eu consigo configurar o visual dele, como eu falei, qual canto que eu quero, onde que eu quero que esteja na tela, a espessura da borda, se eu quero redondinho ou quadrado, as cores, o conteúdo da caixa de banner, o link para a política, inclusive a fonte do Cookie Banner eu consigo também alterar. 100% customizável, pessoal. Gestão de requisições na Fácil também funciona com um plugin. No momento que eu clico em editar plugins, eu preciso informar qual é o site, clico em salvar, ele gera o botão de plugin, um código que uma vez implementado no site da minha empresa, vai aparecer dessa forma. O abre aqui no cantinho esquerdo a caixinha de seus direitos e o banner da gestão de requisições está aqui. A pessoa que está visitando preenche aqui o nome, preenche os dígitos do CPF, preenche o e-mail, preenche o telefone, qual o perfil dele, desta pessoa, qual é o direito que ela está requerendo, algumas observações e envia a solicitação. Uma vez enviada a solicitação, vai entrar para nós neste campo, nessa tela. Número do protocolo, requerente, direito requerido, quando que é entrada, o prazo para responder, o status, data da resposta, o URL e a opção. Então, a gestão de requisições ela é muito mais efetiva, ela direciona o DPO como deve ser respondida esta requisição. E por último, gestão de denúncias. A gestão de denúncia também é um plugin que, uma vez implementado, gera-se este campo, gestão de denúncia. A denúncia pode ser anônima, pode ser identificado, conteúdo da denúncia, envio a denúncia, gera um protocolo, denúncia enviada, entra para nós aqui. E eu posso fazer também um registro manual de uma denúncia, tá? Chegou por e-mail e salvo. E aí, dessa forma, vou fazer a análise da denúncia, vou fazer os procedimentos, os encaminhamentos por aqui, sempre subsidiando o denunciante com o protocolo atualizado. Gente, terminamos aqui todos os 13 módulos de uma forma muito rápida. Se vocês precisarem, não hesite em mandar um WhatsApp para nós, nesse WhatsApp que está aparecendo. Agendamos uma apresentação guiada e eu tenho certeza que a Fácil vai ajudar muito vocês nesse processo de construção ou da gestão do programa de privacidade. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.